Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Thalita, professora de Química, esse é o professor Neto, professor de Física, e nós estamos aqui juntos hoje, na Sala do Saber, para poder proporcionar para vocês, alunos dessa sala, uma revisão para a segunda prova, segunda etapa da prova do Enem. E hoje eu e o Neto aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre termoquímica, sobre quantidade de calor. Eu vou entrar falando sobre, as reações, que de novo, a gente percebe muito a presença desse conteúdo, basicamente em todas as avaliações anteriores do Enem. Beleza, Neto? Então vamos lá, pessoal. Já já o Neto volta a conversar com vocês. Nós temos aqui um conteúdo denominado de termoquímica. O que é termoquímica? Termoquímica, investiga as trocas de energia, na forma de calor que podem ocorrer tanto nos processos físicos quanto nos processos químicos, Então, eu tenho que tomar bastante cuidado. O que é um processo físico? Processo físico normalmente é aquele onde não ocorre modificação na estrutura da matéria. Por exemplo, a água líquida passa, para a água no estado físico gasoso. Ela deixou de ser água? Não. Eu destruí suas ligações? Transformei ela em novas substâncias? Não. Então, isso é um processo o quê? Físico, Não ocorre modificação na estrutura da matéria. Já o processo químico, ou transformação química, ele é sinônimo de reação. E nessa reação química, a gente tem a denominação, a transformação de reagentes em o quê? Produtos. Tanto no físico quanto no químico, eles ocorrem, com o envolvimento dessa energia, que pode ocorrer sob duas formas diferentes. Ou eu posso necessitar absorver energia para que o processo ocorra, ou eu posso liberar essa energia quando o processo ocorrer. Quando eu necessitar absorver energia, essa energia geralmente ela vem do ambiente, nós vamos dizer que a reação química, se for processo químico, ou a transformação física, ela vai ser caracterizada como sendo o quê? Endotérmica. Endo, para dentro, Então significa que eu preciso absorver energia para o processo ocorrer. No exemplo que eu citei agora há pouco, da água passando do estado físico líquido para o estado físico gasoso, esse processo, do líquido para o gás, na química a gente diz que é um processo físico direto. Todos os exemplos de processos físicos diretos serão processos que ocorrerão com a absorção de energia. Por exemplo, do sólido para o líquido, do líquido para o gás ou do sólido direto para o gás, caracterizando a sublimação. Então, toda essa mudança de estado físico direto vai ocorrer com a absorção de energia. Então, é denominado de endotérmico, certo? Agora, por exemplo, se eu, quando a mudança de estado físico ocorrer, liberei energia, significa que o processo vai ser o quê? Exotérmico. Exo, para fora. O processo ocorreu e eu liberei energia. Voltando ainda às mudanças de estado físico, no processo físico inverso, a gente diz que todos são caracterizados, por liberação de energia. Por exemplo, peguei um copo com água, a água estava gelada, preenchi esse copo com água, bebi uma porção e coloquei sobre uma superfície, uma mesa. Depois de um certo tempo, eu percebi que gotículas de água se formaram na superfície externa desse copo. O que aconteceu? No ar, a gente tem vapor de água. E essa água, em contato com a superfície mais fria do meu copo, ela se condensa. Esse processo de gás para o líquido significa um processo físico inverso. E isso ocorre com liberação de energia na forma de calor. Então, a gente vai dizer, pessoal, que esse processo vai ser denominado de exotérmico, ok? Então, processo físico direto endotérmico, processo físico inverso sempre o quê? Exotérmico, Sólido caminhando para o gás em qualquer transformação é direto e do gás caminhando para o sólido em qualquer transformação é inverso.
Mas e na reação? Naquela que ocorre modificação na estrutura da matéria. A gente tem uma grandeza termoquímica, representada pela letra H. Essa grandeza é chamada de entalpia, que pode ser medida tanto em quilojoule ou quilocaloria, normalmente barra mol, ou seja, por mol da espécie química. Como aqui a conversão de reagente em produto, a gente vai ter uma variação. Então, eu tenho uma quantidade de entalpia relativo ao reagente e tenho uma quantidade de entalpia relativa ao produto. Variação é o final menos o inicial. O que é o final na reação? Produto. O que é o inicial? Reagente. Então, eu vou fazer a relação de entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, numa reação química, eu preciso analisar o valor dessa diferença de entalpia, desse ΔH, como assim nós denominamos, para que a gente possa, nesse caso, analisar se a reação é endotérmica ou se a reação é o quê? Exotérmica. Então, no caso, né, de calcularmos esse ΔH e ele for um valor maior que zero, ou seja, positivo, significa que a minha reação vai ser caracterizada como sendo uma reação endotérmica, ou seja, é aquela reação que necessitou absorver energia na forma de calor. Agora, se o cálculo fornecer um ΔH negativo, né, ou seja, menor que zero, significa que o processo ele vai ser caracterizado como sendo o que? Exotérmico. Um detalhe, tá, pessoal? O valor negativo é indicativo de que está ocorrendo liberação de energia, porque a gente não tem energia negativa, não é mesmo, professor Neto? Então, o sinal só vai dizer assim, ó, aquele valorzinho ali que você encontrou é uma quantidade de energia que na reação está sendo liberada para o ambiente, certo? Aqui eu coloquei pra gente dois gráficos de entalpia. Perceba que eu coloquei unidades diferentes, não importa, tá? Então, a gente trabalha tanto em quilojoule quanto em quilocaloria e a gente observa muito esses diagramas de energia, porque o próprio diagrama de energia caracteriza para a gente o processo endo ou exotérmico. Então, o que eu tenho que entender? Para que o meu ΔH seja positivo, já que é o estado final menos o estado inicial e o final são os produtos da reação, o total de energia em entalpia do produto precisa ser maior que a entalpia do reagente, que é o que ocorre nesse primeiro gráfico. Então, entalpia do produto maior que a entalpia do reagente. Quando eu fizer a diferença para o cálculo do ΔH, eu vou ter o quê? Um ΔH positivo, uma reação que absorveu essa energia. Outro detalhe, né? Às vezes não aparece quem é o reagente e quem é o produto, mas ele coloca uma seta no meu diagrama de entalpia. O que a seta significa na reação? Caminho. Eu saio do reagente e vou em direção a quem? Ao produto. Então, se está apontando para cima, né, que é a finalidade da reação produto, a entalpia do produto é maior que a entalpia do quê? Do reagente. Então, a reação, aqui no caso, né, seria uma reação caracterizada como sendo o quê? Endotérmica. A mesma coisa ocorre nesse gráfico, né? Então, eu tenho ali agora em quilocaloria. Ah, você não colocou nenhuma, né, relação aqui no eixo X. A gente normalmente, né, indica o caminho da reação para não colocar uma unidade temporal para que ela ocorra, certo? É para analisar o comportamento, né, de absorver ou mesmo liberar energia. Então, aqui, ó, o que ocorre? Coloquei R, né, maior do que P. Então, significa que aqui a entalpia do reagente é maior que a entalpia do quê? Do produto. Só que na hora de calcular o ΔH, né, eu tenho a entalpia do produto menos o reagente. E isso significa que meu ΔH vai dar o quê? Negativo. Ou seja, a minha reação vai ser caracterizada como sendo exotérmica. Da mesma maneira que no diagrama anterior, às vezes não aparece nada, apenas o quê? Uma seta. A seta indica o caminho da reação. Se ela está apontando para baixo, significa que a energia do produto é o quê? Menor que a energia do reagente, caracterizando uma reação química o quê?
exotérmica. E uma coisa que a gente aqui da Sala do Saber, né, conseguiu perceber na resolução de provas anteriores é que as reações de combustão envolvendo combustíveis, reações de combustão do tipo completas, são reações que sempre ocorrem nos exercícios, né, de provas anteriores. E o que eu preciso entender? Uma reação de combustão é uma reação que envolve grande quantidade de energia liberada. Toda reação de combustão, pessoal, será caracterizada como sendo uma reação exotérmica, uma reação que libera muita energia. Então, ΔH dessas reações de combustão serão todos ΔHs o quê? Negativos, ou seja, menor que o zero. Eu vou colocar como exemplo, para a gente poder trabalhar, uma reação de combustão de um combustível que é denominado do quê? Metano, que tem fórmula molecular CH4. O metano, para sofrer reação de combustão, eu preciso de oxigênio, que é chamado de comburente da reação. Sem oxigênio não tenho reação de combustão. É só você se lembrar daquela brincadeira da vela, né? Acabou a energia na sua casa, você ligou, né? Ligou não, né? Acendeu a vela, pega um copo, coloca sobre a vela. Depois de um certo tempo, o que acontece com essa vela? Ela apaga. E ela apaga por quê? Porque você consumiu ali a parafina, né? Que é derivado do petróleo, é um hidrocarboneto. Você consumiu todo o comburente. Acabou o oxigênio, não tem reação de combustão, certo? Então, como eu falei para vocês, as combustões completas, elas normalmente vão liberar gás carbônico mais o quê? Mais água. Aqui a gente coloca os estados físicos das substâncias à temperatura ambiente. Por isso que eu coloquei a água o quê? Líquida. Se eu olhar essa reação de combustão, eu posso perceber que ela não está balanceada. Toda e qualquer reação química precisa de um balanceamento, onde a gente confere o total de átomos do lado do reagente e do produto de cada elemento. Então eu tenho um carbono aqui, beleza, né? Só que eu tenho 4 hidrogênios do lado do reagente e aqui eu tenho apenas 2. E aí a gente faz a utilização do quê? De coeficientes estequiométricos. Então 2 vezes 2 dá o quê? 4. Balanceei. Agora eu olho o oxigênio, só que eu vou para esse outro lado porque eu já balanceei as espécies que estão do lado do produto. Então eu tenho 2 oxigênios aqui, mais 2 oxigênios aqui, totalizando para a gente um total de 4 oxigênios. Para tornarmos, né, equilibrado, a gente coloca o índice ou coeficiente estequiométrico igual a 2, certo? Então isso aqui é uma reação de combustão e toda reação de combustão vai liberar energia. Vamos supor o seguinte, que eu diga para vocês o seguinte, pessoal, o ΔH de combustão do metano, ele é igual a menos 1000 kJ mol de energia envolvida. Qual é a leitura que eu faço sobre isso? Que a cada 1 mol do metano que está sofrendo combustão, quanto de energia estou liberando para o ambiente? Eu estou liberando um total de 1000 kJ de energia. Então, isso caracteriza para a gente uma reação exotérmica, certo? Agora, pessoal, vou deixar vocês um pouco com o Neto, certo? Que ele vai falar aí um pouquinho sobre a calorimetria, né? Aproveitando as equações relativas à termodinâmica, beleza? Até mais! Pessoal, vamos começar aqui com a seguinte ideia, tá? Vamos fazer originalmente 2 análises. A prova do Enem, ela é uma prova que com certeza absoluta você pode esperar análise de gráfico. E esse tipo de característica que a Thalita acabou de colocar para vocês é extremamente importante. Percebam que nessa primeira reação, considerada como endotérmica, o gráfico ele é crescente, tá certo? Há uma elevação dessa quantidade de energia, um gráfico crescente. Na segunda reação, a reação exotérmica, onde há uma perda de energia, o gráfico passa a ser considerado como um gráfico decrescente, onde nós temos uma queda nesta intensidade. Segundo ponto, esta variação, o ΔHc trabalhado na química, ele muitas vezes ele pode ser também considerado em física como um calor latente. Às vezes a gente trata esse termo como calor latente de combustão. Neto, o que vem a ser este calor latente de combustão? Ele vai representar a quantidade de energia que nós precisamos
apresentar, seja ele para ganhar ou para perder, para cada massa, ou seja, para cada unidade de massa. Então nós não trabalhamos com o termo mol, mas nós já convertemos esta unidade para gramas ou quilogramas. É uma única diferença. Então é o mesmo termo nessa transformação de combustão, só que ao invés de trabalharmos com a energia por mol, nós trabalhamos com a energia por unidade de massa. E aí dá para fazer uma regrinha simples, uma regra de 3, para determinação do calor latente de combustão, ok? Mas vamos lá, como é que nós vamos medir essa quantidade de calor, seja ela na combustão, seja ela numa mudança de fase ou mudança de estado físico, e automaticamente para mudar a temperatura de um corpo? Analisando esta quantidade de calor, ela pode aparecer da seguinte forma. Primeiramente, ela surge como uma quantidade de calor, assim considerado como uma quantidade de calor sensível. Neto, esta quantidade de calor sensível é sensível a quê? É uma quantidade de calor sensível a uma mudança de temperatura. Então esta quantidade de calor, ela vai surgir única e exclusivamente para os corpos que sofrem uma variação de temperatura. Percebam que nós vamos estar falando de substâncias puras, nós não vamos estar considerando misturas dentro da análise física dessa medida da quantidade de calor. Então nós vamos considerar uma água pura, vamos considerar o oxigênio puro, vamos considerar, enfim, qualquer tipo de substância, né, o alumínio, ferro, não importa, mas obrigatoriamente como uma substância pura. Se a substância é pura, na mudança de fase, nós não teremos, em hipótese alguma, variação de temperatura para o sistema. Ou ele, portanto, mudará a fase, ou o estado físico, ou ele mudará a sua temperatura. E para calcular essa quantidade de calor, nós vamos usar uma relaçãozinha bastante comum, conhecida como Q-macete, e que já apareceu em algumas provas do Enem. Ele já te perguntou algumas vezes sobre esta equação. Um detalhe que é importante para que você observe, que esta parte de calorimetria é uma das únicas partes da física que você pode adotar as unidades do sistema usual. Ou seja, nós vamos medir esta quantidade de calor. Então o termo Q representa a quantidade de calor. Nós medimos essa grandeza, em geral, em calorias. Neto, mas eu não posso medir em joules? A Thalita acabou de comentar, claro que podemos. Esta é a unidade do sistema usual. Nós medimos a energia em calorias, a massa em gramas, a diferença ou variação de temperatura, ela é medida em graus Celsius. E o calor específico, este calor específico, ele vai representar a quantidade de energia que você precisa ganhar ou perder num processo endotérmico ou exotérmico para que 1 grama da substância altere a sua temperatura em 1 grau Celsius. É exatamente a quantidade de energia necessária para que esse processo aconteça. Neto, posso falar uma coisinha Por muito favor. importante? Você falou sobre a unidade caloria, né? Quando a gente trabalha com a química nas reações, a quantidade de energia é maior, então a gente expressa isso, pessoal, em quilocalorias, ou quilojoule, como está aqui. E eu tenho que tomar muito cuidado, por quê? Porque eu não posso usar, não é mesmo, essa expressão. Se eu for usar as unidades que você está mencionando, eu vou ter que transformar isso em calorias, certo? Exato. Não posso usar na unidade quilocalorias, perfeito? Perfeito, corretíssimo. É isso aí, então tá bom. Pessoal, e o calor específico, portanto, sensível, ele vai aqui apresentar uma unidade de medida do sistema usual, que é a grandeza caloria por grama por grau Celsius. Isso é sistema usual, por isso anotado aqui em vermelho. No sistema internacional de unidades, a unidade de medida de energia vai ser o joule. Para a massa, nós vamos medir a mesma em quilogramas. E a temperatura, ela é expressa em Kelvin, a unidade, claro, adotada como temperatura absoluta do sistema. E, consequentemente, o calor específico seria medido em joules por quilograma vezes Kelvin. Então essa é a unidade do sistema internacional, colocada em azul. Mas é muito comum, na parte de calorimetria, adotarmos a unidade do sistema usual. Por isso, normalmente, essa unidade vermelha. Um outro detalhe que é bastante importante para você ficar atento é a conversão de uma grandeza para outra. Lembrem-se que uma caloria, ela corresponde a 4,18 joules de energia. Ah, Neto, então essa caloria, essa grandeza, ela é maior? Ela é maior. E o termo quilocaloria, como a Thalita expressou no gráfico e acabou de citar também, é o mesmo termo quilocaloria que nós consideramos como uma caloria alimentar.
Ou seja, você muitas vezes pega lá um rótulo de um determinado alimento, e hoje é importante que você observe isso, e aparece em qualquer tipo de embalagem, né, que contenha um certo valor energético. A unidade bastante usual, bastante comum, é exatamente essa quilocaloria. E às vezes vem atrás assim, olha, baseado em valores de uma dieta diária de 2.500 quilocalorias. Isso quer dizer que por dia você não pode ingerir apenas 2.500 calorias. Você pode ingerir 2.500.000 calorias. Aquele termo quilocaloria, só para ilustrarmos mais uma vez, este termo cacau, quilocaloria, ele corresponde a 1.000 calorias. Esta é uma conversão, portanto, bastante importante que você deve ficar extremamente atento, ok? Então assim nós calculamos a quantidade de calor quando o corpo sofre uma mudança de temperatura. Ainda pensando nessa mudança de temperatura, uma outra maneira de determinarmos esta quantidade de calor é através da sua capacidade térmica. Esta capacidade térmica, ela vai representar a quantidade de energia que o corpo precisa receber para que a sua temperatura seja modificada. E ela pode ser calculada de duas maneiras. Ou com uma razão entre a quantidade de calor pela diferença de temperatura, ou simplesmente através do produto da massa pelo calor específico da substância. Aqui eu quero que você fique atento à primeira expressão, ou seja, quanto maior a mudança de temperatura do corpo, quanto maior essa variação de temperatura da substância, menor será a sua capacidade térmica. O Enem gosta muito de questionar sobre esse tipo de propriedade, ou seja, se nós passamos a ter para um determinado corpo uma grande mudança, uma grande variação de temperatura, é porque a sua capacidade térmica é pequena. Uma comparação, vamos supor que você está no litoral. Durante o dia, nós sabemos que a areia ela sofre uma elevação de temperatura muito grande, porque ela tem uma baixa capacidade térmica, ela tem um pequeno calor específico. E ainda lembrem-se que o calor específico ele depende da fase da substância. Se está na fase líquida, eu tenho um calor específico. Se está na fase gasosa, nós temos outro. Se está na fase sólida, nós temos outro valor para o calor específico do material. Então, esta propriedade, calor específico, ela é uma característica de cada material. Agora, é uma propriedade específica da substância. A capacidade térmica ela é uma propriedade geral. Todos os corpos podem apresentar uma mesma capacidade térmica. Agora, a capacidade térmica, quando ela for menor, vai indicar que eu tenho uma maior variação de temperatura. Então, por exemplo, quando uma pessoa está soldando alguma coisa, aquelas pequenas fagulhas que são emitidas, elas passam a ter uma grande variação de temperatura por apresentarem uma baixa capacidade térmica. E por que apresenta uma baixa capacidade térmica? Porque ela tem uma pequena massa e, consequentemente, um pequeno calor específico. Agora, a última maneira de medirmos a quantidade de calor é chamado de quantidade de calor latente. Esta quantidade de calor latente, quantidade de calor latente. Ah, e mais um detalhe. Lembrando que essa capacidade térmica no sistema internacional vai ser medida em calorias por grau Celsius apenas. E essa quantidade de calor latente, que também vai apresentar as mesmas unidades da quantidade de calor sensível, aqui eu quero que você fique bastante atento, porque aqui nós podemos relacionar com a ideia da combustão. Ele é dado como a equação do Kmole, Q igual a M vezes L. Não vou ficar repetindo mais uma vez. A quantidade de calor medida em calorias ou joules, a massa em gramas ou quilogramas. Agora, este calor latente, se for o calor latente de fusão, mudança de fase, calor latente de vaporização, mudança de fase, a unidade de medida para essa grandeza no sistema internacional é a caloria por grama. Mais uma vez, esta unidade adotada no sistema usual de unidades. Mas você também pode medir essa grandeza no sistema internacional, medida em joules por quilograma. Então, isto aqui é um calor latente, é uma mudança de fase. Quando nós estamos analisando essa mudança de fase ou mudança de estado físico, eu posso comparar esse calor latente como um calor de combustão. E este calor de combustão, que pode ser representado por essa mesma letra L, ele pode apresentar esta unidade do sistema internacional ou pode adotar até mesmo outras unidades, como é o caso que a Thalita acabou de explicar para vocês, havia explicado para vocês, como sendo, por exemplo, a grandeza, vamos aqui colocar, quilocaloria ou
quilojoule por mol. Ah, Neto, então nós podemos comparar quilojoule, quilocaloria, não importa, por mol. Exato. Na física nós trabalhamos em função da massa. E aqui na química o pessoal trabalha em função do mol para essa medida desta grandeza. Mas é a mesma grandeza física, ok? Então assim você mede a quantidade de calor do sistema, seja ele para mudança de temperatura ou para mudança de fase ou estado físico. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para falar um pouquinho dessa revisão de termoquímica com vocês. Espero, de fato, que vocês façam no domingo uma ótima prova e uma última dica para vocês. Não esqueçam de ler as perguntas antes dos textos. E cuidado com as análises gráficas. Exatamente, né? Eu ia falar sobre isso agora. Analisando gráfico, textos, tabelas, não fiquem com preguiça, nós sabemos que é uma prova cansativa, mas se a gente for direto nas alternativas, terão alternativas que são condizentes, mas não está relacionado ao que ele deu pra gente, então assim vocês vão acabar, né, perdendo aquela questão. Então é necessário, né, marcar, sublinhar, fazer qualquer destaque para vocês tentarem entender qual é o foco da questão, certo? Até mais, pessoal. Um abraço para vocês. Boa prova.